Todo mundo já assistiu a um desenho animado ou a um filme de animação que fez nossos olhos encherem de lágrimas e nossos corações ficarem um pouco mais pesados. A história de alguns personagens consegue ser tão tristes e emocionantes que ficaram gravadas na nossa memória para sempre. Por isso, hoje eu trago para vocês uma seleção dos personagens com as histórias mais tristes das animações. No fundo, todos eles acabam nos ensinando lições valiosas sobre a vida e faz a gente pensar mais sobre as nossas ações e também sobre a nossa própria realidade. Quasimodo. Começando com o Quasimodo, um clássico personagem da Disney. Ele é o protagonista do filme O Corcunda de Notre Dame. Ele, como o próprio nome diz, é um corcunda e também o sineiro da Catedral de Notre Dame em Paris. Ele foi criado pelo vilão do filme, o Claude Frollo, que mantém ele isolado da sociedade com a desculpa de esconder ele da vergonha e do ridículo. O Quasimodo ele é mostrado como um personagem solitário e rejeitado pela sociedade. Ele foi ensinado a se envergonhar da sua aparência e por isso ele tem medo de ser visto pelos outros, mas mesmo assim ele continua tendo muita vontade de fazer amizades. Para vocês terem uma noção, até os 20 anos de idade ele só tinha gárgulas como amigos, e gárgulas são só estátuas, né? Então era bem triste mesmo. Mas depois no filme ele acaba se apaixonando pela Esmeralda, né, que é uma dançarina cigana que ele ajuda a salvar de ser injustamente executada. Ao longo ali do filme, o Quasimodo ele luta para encontrar o seu lugar no mundo e também para ser aceito pela sociedade que rejeita ele e que sempre rejeitou. O início da vida dele também é bem sofrido, né, porque ele nasceu com essa deformação, né, que fez ele ficar com essa aparência aí todo corcunda, mas isso é o de menos, né, porque a família dele é cigana. Então a mãe do Quasimodo ela acabou sendo perseguida e também morreu por culpa do Frollo. E olha que esse cara aí se diz um cristão, né, mas é a própria definição de maldade. E depois de ter matado ela, ele se vê obrigado a cuidar ali do bebê, já que aquilo tinha acontecido num local bem sagrado ali para eles. E ele faz isso sem nenhum carinho ou nenhuma preocupação com aquela criança. Então imagina como foi a infância do Quasimodo. O Quasimodo é ridicularizado e perseguido pela multidão ao longo do filme ali, mas ele encontra coragem e força para lutar contra a injustiça e o preconceito. Ele se revela, né, como um personagem corajoso, leal e bem altruísta. E ele se dedica, né, a proteger as pessoas do bem e a defender também o que ele acha certo. E apesar de ter sofrido a vida toda, ele se mostra ser uma pessoa muito do bem. E se você não gosta do Quasimodo, eu não gosto de você, tá? Não, zoeira, mas é no mínimo estranho. Samurai Jack. Samurai Jack é um samurai, que viaja pelo mundo tentando voltar ao passado para derrotar o seu arqui-inimigo, o demônio Aku, que domina o mundo. A história do Samurai Jack começa quando ele ainda é um jovem príncipe em um Japão feudal que é invadido pelo Aku, que é um demônio diabólico e quase invencível. Ele espalha o caos e destruição por onde passa, e é uma entidade extremamente sádica. Por causa dele, a família do Jack acaba fugindo e se separando, e ele mesmo bem jovem, ele passa a vagar pelo mundo todo sozinho, recebendo treinamento de vários mestres, incluindo vikings e até arco e flecha com um cara aí que eu acho que é o Robin Hood, hein? Enfim, ele vive vários anos da vida dele sozinho e treinando muito apenas para derrotar o Aku e livrar o mundo daquele mal. Ele, quando já tá bem mais velho, né, ele acaba voltando e enfrentando o Aku com uma espada extremamente poderosa, mas quando ele tá prestes a derrotar o demônio, ele envia o Jack para um futuro bem distante. E quando chega lá, o Jack vê que o futuro tá totalmente deturpado. Afinal, o Aku ele comandou, né, aquele mundo durante milhares de anos. Mesmo assim, o Jack ele continua como um guerreiro corajoso e honrado, e mais do que isso, muito poderoso. Ele segue um código, né, de conduta baseado na sua herança samurai. Ele enfrenta vários perigos e desafios no caminho dele para conseguir restaurar a ordem daquele mundo, desde robôs gigantes até criaturas estranhas alienígenas assustadoras. Sério, tem monstros aí nesse desenho que, mano, vocês não vão acreditar. Mas ele nunca perde a esperança de encontrar uma maneira de voltar pro passado. E é triste ver essa jornada do Jack, porque apesar de mostrar ser um guerreiro bem forte e habilidoso em combate, cara, ele é só um ser humano com emoções normais e complexas, mas que sofre com todas as perdas que ele já teve.
E são várias, hein? Ele também tem muita empatia pelo próximo. Ele tá sempre ajudando os mais fracos que ele encontra pelo caminho e é bom ver ele libertando aquele povo sofrido também daquele mundo. Mas a sensação de isolamento e de solidão na vida dele é evidente para qualquer um. E é uma das razões pelas quais a história do Samurai Jack é tão triste. Wall-E. O Wall-E é um robô de coleta de lixo que vive sozinho em um mundo abandonado pelos humanos. No filme mostra toda a degradação do planeta Terra e a negligência do humano em relação ao meio ambiente. A humanidade deixou o planeta completamente poluído e sem chance de se viver aqui. Por isso eles passam a morar em uma nave espacial chamada Axion. E todos ficam obesos e sedentários naquela nave. O Wall-E é um dos poucos sobreviventes robôs que continuou trabalhando na limpeza aqui da Terra. A humanidade, como eu falei, fugiu nessas naves espaciais aí e acabam vivendo uma realidade virtual, onde eles não precisavam se preocupar com a sujeira, né, que eles deixaram aqui. E isso é muito atual, porque eu vejo a humanidade desse jeito aí em um futuro bem próximo, hein? Não em naves espaciais, mas desse jeito que não se importa com nada, só com a sua vida virtual. Mas enfim, eu não quero ser o chato, né? Cada um vive a vida do jeito que quer. Então eu tô de boa com isso também. Mas voltando aqui, a história dele é extremamente emocionante e bem triste também por mostrar muito a solidão que ele vive aqui na Terra. Ele passou muitos anos sozinho, né? Ele sempre encontrava algumas coisas que ele acabava coletando no caminho. E um desses dias ele acabou coletando um broto de planta, o que significava que a vida poderia voltar a crescer na Terra. E aí ele conhece uma robozinha chamada Eve, né? Que é bem mais moderna que ele, mas enfim, ela também é bem fofa e a gente acaba até shippando os dois. Porém, ele também teve que se separar dela quando ela foi levada de volta pra Axion, aquela nave dos humanos. E é muito sofrimento pra um ser só, cara. Nossa, eu chorei muito com esse filme e é um filme muito emocionante. E apesar de tudo isso, a história do Wall-E também é muito inspiradora, né? Porque mostra que sempre há uma segunda chance ou uma chance de mudar as coisas e também de cuidar melhor do nosso planeta. Hector. O Hector é um personagem do incrível filme Viva a Vida é uma Festa, um dos filmes mais emocionantes já produzidos. O filme conta a história de um menino chamado Miguel, que vive no México e sonha em se tornar um músico famoso, mas ele é terminantemente proibido pela sua família de tocar em um instrumento musical ou de sequer ouvir música. Sério, isso é um tabu na família dele. E eles odeiam música justamente por causa do Hector, que o Miguel conhece lá no mundo dos mortos. Enfim, é um rolê ali do filme que vocês vão entender melhor se assistir. E eu tenho certeza que você já assistiu esse filme aí, né? Porque já tem um tempo que ele foi lançado. Bom, o Hector, ele é o bisavô ou tataravô do Miguel, eu não sei muito bem, que todos acharam que tinha abandonado a família dele para ser um músico quando ele estava vivo. Mas a verdade é que ele foi traído pelo seu melhor amigo, que roubou as suas músicas, matou ele e o pior, fez muito sucesso depois disso. E para, né, que isso daqui não é um spoiler nenhum, todo mundo já sabe essa história. O Hector é um personagem que sofreu muito por ter sido esquecido pela sua família, né, e por não ter tido a oportunidade de se reconciliar com eles. Como ele morreu assim do nada, sem a família ficar sabendo, ele só queria ter uma chance de falar a verdade para sua família. Mas na tradição ali do filme, os vivos têm que colocar algumas velas no altar com a foto do morto para que eles participem do Dia dos Mortos. Mas a única pessoa que fazia isso era a filha do Hector, a Inês. E ela já estava bem velhinha, então ele não podia participar dessa comemoração. E isso, claro, é bem triste, é bem sofrível as cenas em que ele tenta participar ali da comemoração, mas os guardas estão sempre impedindo ele, falando que a família não lembrava dele. E é muito triste, porque ele era uma pessoa boa e foi enganado pelo seu melhor amigo e nunca conseguiu o perdão da família. Me diz aí, o que você acha do Hector? Dumbo. O Dumbo é o elefante bebê que nasceu com as orelhas enormes, um dos personagens mais famosos da Disney. Acho que todo mundo conhece o Dumbo, né? Mas por ele ter essas orelhas gigantes aí, ele acaba sendo zoado pelos colegas de circo dele. Além disso, ele também é separado da mãe dele logo após o nascimento. Ele acaba sendo vítima de diversas formas de crueldade e exploração, né? Como, por exemplo, ser forçado a participar de um número de palhaço onde ele é ridicularizado e humilhado constantemente.
interessante. A história do Dumbo é bem emocionante e fala sobre como é importante aceitar as diferenças que cada um tem e respeitar também os direitos dos animais. Apesar de constantemente ele ser ridicularizado, o Dumbo ele nunca perdeu a bondade e a inocência dele. Ele faz amizade ali com um rato chamado Timóteo, que se torna o seu melhor amigo e mentor. E com ele trabalha para superar os seus medos e também encontrar a coragem para ser ele mesmo. E quando o Dumbo ele descobre que a sua mãe está sendo mantida em cativeiro e sofre das mesmas maldades e crueldades que ele sofreu a vida toda, eu acho que o filme fica ainda mais triste. Esse elefantinho sofreu muito, né? A história dele serve pra gente ver como o mundo é um lugar cruel e intolerante. Você conhece outros personagens com histórias bem tristes? Comenta aí que eu trago uma parte 2. Me siga também lá no meu Instagram, @micartunismo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, pessoal. E até a próxima. Tchau!